Nós abrimos agora mais um programa Entrevista pela TV Câmara Bauru, hoje conversando com a professora Valneide Romano, que é pedagoga, professora de História e Geografia e presidente da APAMPESP, que é a Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo. Só para a gente contextualizar para você que nos assiste aqui em formato virtual, por meio de videoconferência, a associação teve a iniciativa de elaborar e entregar a todos os deputados federais um abaixo-assinado virtual com aproximadamente 100 mil assinaturas de todo o país pela inclusão do professor aposentado no novo Fundeb. Professora, eu gostaria de agradecê-la por ter aceito o convite para conversar conosco. O prazer é todo nosso e também externo os nossos agradecimentos à TV Câmara de Bauru por este convite. Realmente nós fizemos um trabalho bem árduo, mas de muita valia, que foi esse abaixo-assinado por todo o Brasil, mobilizando professores, famílias, a sociedade em geral. Colhemos aproximadamente 100 mil assinaturas e também 140 moções de apoio das câmaras municipais, conseguidas junto aos prefeitos, aos vereadores, inclusive a Câmara Municipal de Bauru também nos deu apoio, enviando uma moção de apoio pela inclusão do professor aposentado no Fundeb. Todo esse material foi enviado virtualmente, como você disse, nós não podemos estar em contato direto no corpo a corpo, foi enviado aos 514 deputados federais. Mas, infelizmente, não conseguimos sensibilizá-los. E o Fundeb já foi votado na Câmara Municipal e agora está no Senado Federal. Só para a gente contextualizar, professora, para quem nos ouve e nos assiste, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 21 de julho, em 2 turnos, essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, tornando permanente o Fundeb. O que é o Fundeb? É o Fundo de Desenvolvimento e Valorização dos Profissionais da Educação. Quais são os ganhos, de uma forma geral, com a aprovação de uma medida como essa? É importantíssimo que o Fundeb continue existindo e agora permanentemente na Constituição, tornando-se assim uma política de Estado, sem mais o prazo de validade, né? A educação não sobrevive mais, não existe mais sem este Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação Básica. A educação básica precisa deste fundo, é uma garantia de um dinheiro aplicado prioritariamente na educação, para a educação e para a valorização dos professores. A PEC 1515, cuja relatora foi a deputada professora Dorinha, contempla assim, muitos ganhos, inclusive o aumento da contribuição federal, que passa de 10% para 23%, escalonadamente. Isso é um grande ganho. Também temos a garantia de que o Fundeb se tornará constitucional. É importantíssimo que isso aconteça. Certo. Que é o ensino qualidade aluno, e cuja verba também estará contemplada dentro do Fundeb para a benfeitoria das escolas, para a aplicação mais direta nos recursos físicos da escola. Uhum. Agora, esse texto aprovado, professor, ele vetou o uso dos recursos do Fundeb para o pagamento das aposentadorias e pensões. Qual foi a justificativa dada para que esses profissionais fossem deixados de fora? Olha, na verdade, desde o Fundef, em 2002, e depois Fundeb, em 2007, os professores aposentados e pensionistas já estão fora do Fundeb, né? Desde a criação do Fundeb, os professores aposentados não estavam inseridos. O problema é o seguinte, os professores
quando se aposentam, eles continuam sendo profissionais da educação, né? Eles não podem ser descartados como se não existissem mais. São pessoas, são trabalhadores, são profissionais que dedicaram mais de 40, 50 anos à educação, ao trabalho na sala de aula, formando pessoas, né? Principalmente nós, os da educação básica, que ajudamos o cidadão a dar os primeiros passos para receber a devida instrução, né? E além disso, nós temos também a carreira. Quando nos formamos e prestamos um concurso público, nós recebemos, através do estatuto que rege o trabalho do servidor público na educação, toda uma proposta de progressão funcional. Então, toda uma carreira. Você começa como professor, você se torna diretor, né? Você passa pela coordenação, se torna diretor de escola, supervisor de ensino, e você vai galgando degraus. Isso é uma progressão funcional. Isso não pode ser, depois que você se aposenta, abandonado, né? Então tem que haver essa garantia, e nós estamos dentro da educação. Isso é educação. Você se aposenta como professor, sai da sala de aula, mas você não deixa de ser um educador. Você continua professorando na sociedade, na igreja, nos clubes, né? Em todos os lugares. O professor, ele é professor a vida inteira. Professora, como é que essa decisão pela exclusão dos aposentados, foi recebida pela categoria, que esperavam esse reconhecimento? Com muita tristeza e também com muita indignação. Porque nós somos profissionais, como eu acabei de dizer, e agora que atingimos uma idade mais avançada, merecemos ter o respeito e a dignidade para termos uma velhice mais calma, né? Uma velhice digna pelo que nós já fizemos pela educação. Então, é lastimável, é com indignação que nós encontramos e vimos aí os nossos representantes legislativos, pessoas que nós ajudamos a formar, que passaram por uma escola, né? Hoje votando contra os seus professores. Os primeiros que os ajudaram a dar os primeiros passos na instrução, né? Se hoje são o que são, todos nós passamos por uma escola, dependemos de um professor. E por que não valorizar este profissional depois que ele se aposenta também? Professora, bom, o texto foi aprovado em 2 turnos pelos deputados federais, agora segue em tramitação pelo Senado. Quais são os prazos? Ainda dá para fazer essa correção nessa segunda esfera? Olha, Lidiane, nós estamos lutando, a nossa luta é infinita, nós não desistimos até o último minuto. Estamos fazendo contato com os senadores, com os líderes partidários, enviamos para o Senado também este material que nós temos de abaixo-assinado, quase 100 mil assinaturas, as moções de apoio, mas nós sabemos que no próximo dia 20, conforme já se posicionou o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, no próximo dia 20 o Fundeb será votado. E sabemos também que há todo um trabalho para que ele seja aprovado sem alterações, para que não atrase a votação e a aprovação do Fundeb. Nós também não queremos que o Fundeb não seja aprovado esse ano. Ele tem que ser aprovado este ano, ele tem que ser permanente na Constituição. Essa garantia tem que acontecer. Mas nós ainda temos a esperança que no momento da regulamentação desta lei, os legisladores
possam olhar com mais amor, com mais carinho e com mais justiça para a questão do aposentado fora do Fundeb, né? E nos incluirmos nesta verba. Olha lá, professora, que tipo de movimentação é possível de ser feita, né? Em termos de mobilização política, o que é que vocês estão planejando? Estamos fazendo, além de planejando e fazendo. Estamos mantendo contatos com os prefeitos e também com governadores, porque nós entendemos que tanto os prefeitos como os governadores terão, sim, impacto com esse veto de não poder utilizar a verba do Fundeb para pagar os seus aposentados e pensionistas. Eles terão que buscar recursos em outras fontes, porque é muito fácil dizer, o aposentado está fora do Fundeb, mas de onde virão os recursos para honrar o pagamento dos aposentados? É da Previdência. Lugar de aposentado é na Previdência, mas nós sabemos como estão, né, as previdências nos estados, Lidiane. Nós temos aí o retrato de um Brasil com bastante problemas na questão de previdência também, né? E não é justo, o nosso receio é que, no futuro, os municípios e os estados não consigam a verba suficiente para pagar os seus aposentados e pensionistas. Sabemos, sim, que há uma tendência para que a complementação da União se estenda para mais estados, porque hoje a União complementa o Fundeb em 9 estados, principalmente estados do Nordeste e do Norte. E nós temos municípios no nosso estado de São Paulo que não conseguem a arrecadação suficiente para pagar os seus aposentados. Uma categoria que já é tão fragilizada, né? E agora, com relação a essa situação dos inativos, a coisa se complica bastante, né, professora? Eu gostaria de agradecê-la pela entrevista conosco aqui em formato virtual, por meio de videoconferência para a TV Câmara Bauru. Ela que é pedagoga, professora de História e Geografia e presidente da APAMPESP, que é a Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, a professora Valneide Romano. Muito obrigada aí pela generosidade da entrevista e boa sorte para vocês nessa movimentação política e até o próximo dia 20. Obrigada eu, Lidiane, em nome da APAMPESP, agradeço a TV Câmara de Bauru e agradeço também o apoio que esta Câmara aí tem dado à nossa entidade. O trabalho não é só da APAMPESP de São Paulo, pelos professores aposentados do Brasil como um todo. Muito obrigada. Obrigada, professora. Um abraço, um ótimo dia. Para você também. Outro. Bom, eu agradeço você também pela sintonia aqui conosco pela TV Câmara Bauru. Essa entrevista fica disponível na íntegra para você acessar no nosso canal no YouTube. Procure lá, TV Câmara Bauru. Até a próxima.